Olá, estou mais uma vez aqui com uma videoaula e o assunto hoje é oração subordinada substantiva. Coordenação ou subordinação? Você sabe qual que é a diferença entre os dois tipos de período composto? Vamos ao exemplo. Mafalda vê o mundo e fica preocupada. Quando Mafalda vê o mundo, fica preocupada. Embora semanticamente são parecidas, estruturalmente, sintaticamente falando, elas são bem diferentes. Primeiro, que precisamos lembrar que o período simples é aquele que tem apenas um verbo, uma oração. E o período composto, mais de um verbo, mais de uma oração. E a coordenação e a subordinação sempre entrará no período composto. Então, sempre analisaremos períodos com mais de uma oração. Então, voltando ao nosso exemplo, Mafalda vê o mundo. Primeira oração desse exemplo, e fica preocupada, segunda oração. Então, se formos perceber, Mafalda, sujeito, vê o mundo, predicado. Dentro do predicado, vê, que é um verbo transitivo direto, vê o quê? O mundo, objeto direto. Ou seja, estruturalmente falando, essa oração está completa nela mesma. A segunda, a mesma coisa. E fica preocupada. Fica preocupada. Sujeito, Mafalda, sujeito desinencial ou elíptico. Fica preocupada é o nosso predicado, em que fica é um verbo que está ligando o sujeito ao predicativo do sujeito. Ou seja, nós temos aí outra oração com sentido em si mesmo, nela mesma, certo? Já no segundo exemplo, quando Mafalda vê o mundo e fica preocupada, não acontece isso. Por quê? Fica preocupada quem? A Mafalda. Até aí tudo bem. Só que quando eu utilizei a outra oração, eu precisei buscar a sua estrutura na outra. Então, quando Mafalda vê o mundo, é uma circunstância do quê? De tempo, ou seja, adjunto adverbial. Logo, se ela é adjunto adverbial da outra oração, ela é uma oração subordinada. Então, ela não é completa em si. Fica preocupada, então eu precisei da outra oração para que ela ficasse estruturalmente completa. Período composto por subordinação. Traz orações que possuem dependência semântica e sintática. É formada, então, por uma oração principal e uma ou mais subordinadas. Então, aí nós temos os exemplos, né? Quando o dia amanhecia, Mafalda ainda estava dormindo, né? Oração principal, Mafalda ainda estava dormindo. Quando? Olha só, a ideia de tempo, um adjunto adverbial. Então, ela não tem a sua estrutura nela mesma. Então, precisei buscar na outra. O outro exemplo, Mafalda, que é uma personagem de Quino, é conhecida no mundo todo. Então, outro período composto. Mafalda é conhecida no mundo todo e a oração subordinada, que é uma personagem de Quino. Como é uma personagem de Quino? É um adjetivo, é uma característica da Mafalda. Então, nós temos aí o quê? Uma oração adjetiva, um adjunto adnominal. Então, eu também precisei de uma outra oração para completar a oração principal. E veja que na oração subordinada adjetiva é muito comum ela ser truncada, ela ser intercalada por outra oração. E eu quero que você conheça a Mafalda. Aí, então, nós entramos na oração subordinada substantiva. A oração principal, eu quero,
e a oração subordinada que você conheça, Mafalda. Como saber, então, se ela é uma oração substantiva ou não? Então, primeiro, a oração subordinada sempre será iniciada por uma conjunção integrante, que pode ser o que ou o se. Se essa oração iniciada pela conjunção integrante eu puder substituir por isso, pela palavra isso, é porque ela é uma oração subordinada substantiva. Tá? Então eu quero o quê? Isso. Então eu pude substituir toda aquela oração pela palavra isso. Logo, ela será uma oração subordinada substantiva. E a oração subordinada substantiva, ela vai então exercer a função de um substantivo, que pode se referir ao sujeito, ao objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, aposto e vocativo. Então, vamos começar com a classificação das orações subordinadas substantivas. É importante que todas as crianças frequentem a escola. Então, isso é importante. Então, eu já sei que ela é uma oração subordinada substantiva. E que todas as crianças frequentem a escola. Subjetiva é a oração subordinada que vai exercer a função do sujeito. E como que eu vou saber se ela é subjetiva? Então, sempre quando formos analisar uma oração subordinada substantiva, temos que começar pelas seguintes etapas. Primeiro, saber separar as orações. Então, eu separei ali, sempre vai ser no que. Daí, eu preciso verificar se na oração principal, que é aquela que não tem a conjunção integrante, se ela tem sujeito. Então, quando eu falo assim, é importante, tem sujeito nessa oração? Não. Eu consigo classificar o sujeito em simples, composto, desinencial, indeterminado e oração sem sujeito? Não. Então, é porque o sujeito dessa oração se encontrará na próxima oração. Por isso, ela é chamada de oração subordinada. E substantiva, porque ela vai exercer, então, o papel de uma daquelas funções ditas anteriormente. Então, como ela não tem um sujeito nela mesma, então a próxima oração será a oração subordinada, substantiva, subjetiva, que tem então o quê? O papel de sujeito. Segundo tipo, quem espalhou que eu não gosto dos Beatles? Quem espalhou? Isso. Então, ela é uma subordinada substantiva. Quem espalhou o quê? Nesse caso aí, eu tenho o sujeito na primeira oração? Sim, que aí no caso é representado pelo pronome interrogativo quem, certo? Então, se eu tenho o sujeito na primeira oração, a segunda oração não pode exercer o papel de sujeito. Logo, eu vou para as minhas próximas dicas, ok? Prestando bem atenção aí, olha. O verbo espalhar. Se eu falo assim, quem espalhou? O que você já imagina? Espalhou o quê? Então, olha só, é um verbo transitivo direto, ou seja, ele transita para um complemento, que vai o quê? Complementar o sentido deste verbo. Por isso que ele é transitivo, olha, ele transitou. E por que é direto? Porque ele foi direto do verbo para o seu complemento, sem dar qualquer paradinha. Então, aí eu tenho o quê? Uma oração na seguinte, é lógico, porque essa aqui é a principal, aqui não tem a conjunção integrante. A segunda oração, então, será oração subordinada substantiva objetiva direta, já que tem o valor de um objeto direto. Próximo agora.
Se falamos do objeto direto, agora falaremos sobre o objeto indireto. Se no caso anterior eu tinha um verbo que era verbo transitivo direto, neste caso aqui, nós teremos um verbo que vai necessitar de um complemento, mas que será ligado por uma preposição. Mas antes de mais nada, temos sempre que verificar se na primeira oração, que é a oração principal, eu tenho um sujeito, certo? Gostaria de que me sentisse definida. Quem gostaria? Eu, sujeito desinencial. Então, a segunda oração não é subjetiva. Gostaria de que? Olha só, o dezinho aqui já está acompanhando a conjunção integrante. Então, eu já sei que quem gosta, gosta de alguma coisa. Gosta disso. Então, com isso, eu já sei que isso, o gostaria é um verbo transitivo indireto, que pede, então, um objeto indireto. Olha só a preposição aqui. Então, de que me sentisse definida é objetiva indireta. A próxima é a nossa predicativa. Então, ela tem a função de predicativo do sujeito. O bom de ir para a escola é que a gente pode ter conversas literárias. O bom de ir para a escola é isso, então ela é uma substantiva. Agora, tem sujeito na primeira oração, na oração principal? Sim, né? O bom de ir para a escola. Então, se eu tenho sujeito, aí eu vou então para a minha próxima análise, o é. O bom de ir para a escola é o quê? É o quê? Ah, é objeto direto? Não. Que tipo de verbo é o é? Qual é o infinitivo do é? É um verbo de ligação. Então, lembrando lá nos termos, né, da oração. O que era o predicativo do sujeito? O predicativo do sujeito é quando tem, né, o verbo de ligação mais um predicativo do sujeito, que é a característica do sujeito. Logo aqui, se na oração principal eu tenho um verbo de ligação, a segunda oração será o quê? Oração subordinada, substantiva, predicativa. Ok? Mais uma. Mafalda tinha um objetivo, que a planta crescesse. O que é o aposto? O aposto era aquele termo que explicava um termo anterior, que ele poderia ser destacado da oração sem prejuízo estrutural. Então, olha só, Mafalda tinha objetivo, é a primeira oração. Quem tinha objetivo? Mafalda. Tem sujeito? Tem. Então, a segunda oração não pode ser subjetiva, certo? Aí, o que eu noto? Que Mafalda tinha objetivo. Eu não vou discriminar, especificar qual era esse objetivo. Então, que a planta crescesse. Ótimo. Então, é um aposto. Mas, o que mais é perceptível aí nessa oração é que ela é sempre introduzida pelos dois pontos. Então, até assim, visualmente, ela tem os dois pontos para facilitar essa classificação. E é muito comum aparecer a segunda oração, a positiva, sem a conjunção integrante que. Mas só pelo fato de ter os dois pontos e os dois verbos, você sabe que ela é uma oração subordinada, substantiva, apositiva. Certo? E, por fim, nós temos a oração subordinada substantiva completiva nominal. Primeira oração principal, Mafalda teve dúvidas. Quem teve dúvidas? Mafalda. Então, se tem sujeito na primeira oração, a segunda não pode ser subjetiva. Aí, analisemos, então, as seguintes palavras. Teve e dúvidas. Teve o quê? Dúvidas. Então, o objeto direto está dentro da própria oração principal. Logo, a segunda oração não pode ser objetiva direto, certo? E o que nós percebemos? Teve é um verbo transitivo direto, dúvidas, objeto direto. Mas qual que é a classe gramatical de dúvidas? Substantivo, certo?
Substantivo. Então, se eu terminei a oração principal num substantivo, que é considerado um nome na língua portuguesa, tanto substantivo quanto adjetivo, o que vai acontecer? A segunda oração estará complementando o sentido do nome. Se completa o sentido de um nome, só pode ser completiva nominal. E como não confundir, então, a completiva nominal, que é iniciada por uma preposição, com a que é a objetiva indireta? Simples. A oração principal, terminando em verbo transitivo indireto, a segunda oração é objetiva indireta. Já essa completiva nominal, ela não termina em verbo transitivo indireto, e sim num nome. Logo, ela é a completiva nominal, certo? Então, não tem como confundir, ok? Então, olha só, vamos rapidinho repassar algumas dicas. A subjetiva, então, eu sempre, quando vou analisar uma oração subordinada substantiva, eu verifico se na oração principal eu tenho sujeito ou não. Se não tiver, a segunda é subjetiva e eu não tenho mais que me preocupar com nenhuma das outras classificações. E o verbo, ele está sempre na terceira pessoa do singular. A objetiva direta, como é que termina a oração principal? Sempre com o verbo transitivo direto, ou seja, um verbo que precisa de complemento sem preposição na segunda oração. A indireta também é aquela que termina com o verbo, só que com um verbo que necessita de complemento com a preposição, olha só. Então, é um VTI e a oração seguinte começa com uma preposição. Predicativo do sujeito, a que vai indicar, então, que ela é uma oração subordinada substantiva predicativa. Como é que termina a oração principal? Primeiro, descobre-se que tem o sujeito na oração principal, logo a segunda não será subjetiva, e a oração principal termina com um verbo de ligação. Ser, estar, ficar, permanecer, certo? Então, não tem como confundir com a objetiva direta. A positiva, a dica mais quente que eu dei é em relação aos dois pontos. Ela é a positiva. E, por último, a completiva nominal, que poderia ser confundida com a objetiva indireta, mas que não é, porque a diferença é clara. Olha, na primeira eu tenho o sujeito, logo a segunda não é subjetiva. Como é que termina essa minha oração principal? Num substantivo. Se terminasse também num advérbio ou num adjetivo, também seria a próxima oração completiva nominal, também introduzida por uma preposição, certo? Vamos fazer juntos algumas orações? Então vamos lá. Não imaginei que minha pergunta fosse tão interessante. Não imaginei, nós sabemos que é a oração principal porque ela não é iniciada por uma conjunção. Aí, qual que era a primeira pergunta? Se na primeira oração existe a classificação do sujeito. Não imaginei. Quem não imaginou? Eu. Então, o sujeito aí é desinencial. Então, a segunda oração não pode ser subjetiva. Até aí, tudo bem? Bom, aí a pergunta é, a oração principal termina como, Qual que é a última palavra da oração principal? Imaginei. Então, quem imagina, ou quem não imagina alguma coisa. Então, aqui, eu preciso de um complemento para esse verbo sem a preposição. Logo, ela é, então, oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. A segunda. Você nunca disse que tinha tanto senso de humor. Então, o você na primeira oração é o sujeito, a segunda, então, não é subjetiva. E, novamente, eu pergunto, como é que termina a oração principal? Com um verbo. Quem diz alguma coisa. Preciso de complemento? Sim. Com preposição? Não. Então, ela é objetiva direta. Lembre-se de que a mentira
tem nariz comprido e pernas curtas, Vini. Aí, olha só qual que é. Lembre-se. Lembre-se, eu estou falando com o meu interlocutor, né? Com a pessoa que está me ouvindo. Então, lembre-se você. O verbo aí, lembre-se você. Então, tem claro quem que é o sujeito, certo? Aí, vamos à segunda pergunta. Quem lembra, lembra de algo. E olha só, e por quê? Porque tem esse se. Se não tivesse o se, seria lembre que a mentira tem nariz comprido, né? Mas como esse verbo é acompanhado do se, então ele é um verbo transitivo indireto. Logo, ele precisa da preposição para completar o seu sentido. Então, quem lembra, lembra de algo. Se terminou com um verbo aqui, o que eu tenho então na segunda oração? Oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta. A verdade é que sua geração terá de trabalhar em tempo integral. Aí depois vocês dão uma repassadinha lá e dão uma olhadinha nas tirinhas essas tirinhas aí do Dilber, do Quino, que é muito legal. A verdade é que sua geração terá de trabalhar em tempo integral. A primeira oração, a oração principal, tem sujeito? Sim. O que é? A verdade. A verdade é o sujeito, logo a segunda oração não pode ser subjetiva. E como é que termina essa oração principal? Com um verbo. Que tipo de verbo? Transitivo direto? Não, é o verbo ser, é um verbo de ligação. Logo, se eu terminei a oração principal com o verbo de ligação, a próxima oração é predicativa. Então, oração subordinada, substantiva, predicativa. Certo? Ótimo. Só lembro que a cegonha me trouxe. Quem lembra? Eu. Então, que a cegonha me trouxe seria, então, a nossa oração subordinada substantiva. Lembrem-se do que eu falei, olha, o verbo lembrar. Se ele estivesse acompanhado, né, pelo se, aí ele seria verbo transitivo indireto. No entanto, sem o acompanhamento do se, eu tenho o que, então? Um verbo transitivo direto. Quem lembra, lembra algo. Então, aqui no caso, que a cegonha me trouxe, só pode ser objetiva direta. É incrível que um dedo seja tão importante. É incrível, olha só. Verbo na terceira pessoa do singular, não tem sujeito, logo, a oração subordinada substantiva aqui é qual? A subjetiva. Isso, a subjetiva é porque essa oração funciona como sujeito da oração principal, ok? Eu quero que todos sejam felizes. Eu quero. Eu é o sujeito, quero o quê? Olha aí, verbo querer, ele precisa de um complemento sem preposição. Então, aqui eu tenho uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Certo? E por agora chega. Espero que vocês tenham aproveitado a aula, repassem essa aula e se ainda assim persistir alguma dúvida, é só entrar em contato comigo pelo blogdanani.com.br ou ainda pelo e-mail nanicatarino@gmail.com. E até a próxima aula. Até mais!